Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge, eu sou idealizador e fundador do canal Neurovet Descomplicada. Hoje a gente vai falar sobre PIF, peritonite infecciosa felina. Fazendo um paralelo com os cães, né? Quando você tem um animal com meningoencefalite, todo mundo pensa em sinomose, né? Tem que pensar em sinomose? Tem. Mas existem várias causas que também causam meningoencefalite em cães, né? Por exemplo, meningoencefalite não infecciosas, né? Tem a meningoencefalite granulomatosa, tem a meningoencefalite necrosante. Então tem outras causas que muitas vezes a gente não pensa, se restringe muito o pensamento em relação à sinomose, que aquele animal, o cão, com alterações do encéfalo, a gente procura relacionar sempre a sinomose, e não é só isso, tem outras causas. Aqui, na peritonite infecciosa felina, é a principal causa de alteração neurológica em animais jovens. Aqui, em contrapartida, a gente tem que pensar dessa forma e muitas vezes a gente não pensa. Então, isso é uma informação importante. Animais com menos de 2 anos de idade, muito provavelmente com alterações encefálicas, estejam relacionadas à peritonite infecciosa felina, a PIF. E por que a gente não correlaciona? Porque, como o nome já diz, peritonite infecciosa felina, a gente procura enxergar o animal com o abdômen abaulado, cheio de líquido, né? Quando você tem peritonite, você tem esse tipo de alteração. Só que na PIF existe uma apresentação seca, onde não existe o acúmulo de líquido nas cavidades, nem abdominal, nem pleural. Então, isso é uma informação importante. 90% dos animais com menos de 2 anos de idade com alterações neurológicas, elas têm essas alterações neurológicas relacionadas à PIF, a peritonite infecciosa felina. E qual é o agente que causa essa PIF? É um coronavírus. Então, o coronavírus, ele é o coronavírus entérico felino. Ele vai causar problemas em felinos jovens, até 1 ano de idade. Então ele é muito frequente, esse coronavírus, que causa a coronavirose entérica felina. Então ele é muito prevalente, ele acontece com muita frequência. Então quando o animal, principalmente vive em colônia, usa o mesmo local para defecar e urinar, depois ele se limpa. Então quando ele se limpa, né, se lambe, ele acaba se contaminando com esse vírus que está presente nas fezes. Então, esse coronavírus entérico felino, 90 a 95% deles, dos animais, vão entrar em contato, na vida jovem, principalmente. Entretanto, de 5 a 10% desses animais vão desenvolver a peritonite infecciosa felina. Então, não se sabe se o vírus sofre uma mutação, esse coronavírus, se modificando para peritonite infecciosa felina, ou, em contrapartida, é o sistema imunológico desse felino que é fraco, ele utiliza mais da defesa humoral, que não é eficiente, não usa muito a defesa celular, e assim esse vírus, que normalmente ele coloniza ali a região intestinal, ele consegue entrar em macrófagos e linfócitos e espalham pelo organismo todo, causando basicamente vasculites em todas as regiões, ou piogranulomas. Bom, então como é que é a fisiopatogenia da PIF? Então, o animal vai lá no sanitário, defeca esse animal doente, digamos assim, um animal de abrigo, e o animal saudável, filhotinho, ele tem contato orofacial com o vírus, porque ele entra lá para defecar, pisa na areia, consequentemente o vírus entra em contato com a perna dos animais, e depois o gato tem o hábito de higiene, de se limpar, de se lamber, então ele tem o contato orofecal. E assim esse vírus se propaga. Então essa infecção viral pelo coronavírus entérico, ele vai causar uma diarreia, ou no máximo diarreia e vômito, mais simples. E de 90 a 95% dos animais, dos felinos que entraram em contato com esse coronavírus não vão desenvolver PIF. Somente de 5 a 10% dos animais que tiveram contato com o coronavírus vão desenvolver PIF, principalmente pela uma incapacidade de defesa do animal, do que pela própria mutação do vírus, na minha opinião.
Então, como vimos, o coronavírus é um vírus extremamente prevalente, principalmente em animais que vivem em colônia. Então, os felinos jovens já vão entrar em contato com esse coronavírus, ou seja, ele vai ter meses ou até mesmo até 2 anos de idade. E esses animais que não entraram em contato, se eles tiverem capacidade de defesa, eles vão superar esse vírus entérico e ele não vai se transformar em PIF. Entretanto, os indivíduos suscetíveis, e por isso os indivíduos da mesma família normalmente têm a mesma suscetibilidade imunológica, digamos assim, que facilita com que esse vírus fique nessa forma mais agressiva, mais dramática, eles tendem a pegar mais essa doença, desenvolver a PIF. Então, animais que vivem em colônia, animais de abrigo. Então, a apresentação desse vírus na forma de PIF é pouco prevalente. Entretanto, se o animal desenvolver a PIF, a letalidade é extremamente alta, é praticamente de 100%. É um atestado de óbito. Agora que estão surgindo drogas novas com potencial muito bom de longevidade para esses animais. Bom, então em relação à apresentação da PIF, ela pode ser úmida ou seca. A úmida, como o próprio nome já diz, existe acúmulo de líquido. Por exemplo, na cavidade peritoneal, você vai ver o abdômen abaulado. Aí você faz o ultrassom, você vê que aquela cavidade abdominal está cheia de líquido. Ou então você percebe uma dispneia e você vai fazer um exame radiográfico e você percebe que existe uma efusão pleural. Isso também é indicativo de PIF úmida. Agora, nosso grande desafio é diagnosticar a PIF seca, que não tem essa apresentação de acumular líquido nem no abdômen nem no tórax. Mas existem outros sinais que a gente vai ver mais para frente que ajudam, assim como os exames laboratoriais, vão ajudar tudo isso em conjunto e a gente vai conseguir direcionar para um quadro de PIF seca. Então, falando um pouquinho mais da forma úmida, então o animal apresenta uma vasculite generalizada e essa vasculite nas serosas faz com que exista o acúmulo de líquido dentro da cavidade abdominal ou dentro da cavidade torácica. E essa efusão, quando você drena, é de um amarelo palha, bem característico. A efusão também pode estar presente no pericárdio, que vai ocasionar transtornos cardiovasculares. Quando o animal apresenta a forma úmida e a gente remove esse líquido e manda para o laboratório analisar, que isso é importante que a gente faça também, a gente percebe que esse líquido é predominantemente de neutrófilos não degenerados. As proteínas estão extremamente aumentadas e há ausência de bactérias. Para o diagnóstico da PIF, a gente pode fazer o teste de imunofluorescência. A gente pega esse líquido que a gente retirou do abdômen ou do tórax e manda fazer imunofluorescência. Quando você faz essa imunofluorescência, ele tem 100% de sensibilidade, ou seja, se ele tiver presente ali o coronavírus, ele vai dar como presente, só que ele tem 70% de especificidade. O que significa isso? Que ele vai sobrediagnosticar os casos, ou seja, pode ser que existam falsos positivos, porque ele não é tão específico, mas se o animal tiver a PIF, ele vai dar positivo em 100% dos casos, só que tem ainda os falsos positivos, como eu acabei de falar. Entretanto, na PIF úmida é muito fácil de você diagnosticar. Esse é só mais um exame para contribuir. O nosso grande desafio é diagnosticar a forma seca de PIF. Então, a forma seca ela se caracteriza por piogranulomas em todo o organismo. Se for no encéfalo, o animal vai apresentar lesões encefálicas. Se for nos rins, ele vai desenvolver uma insuficiência renal. Se for no fígado, ele vai causar lesão em hepatócitos. Então, aonde esses granulomas se desenvolvem, ele causa lesão e os sintomas são dos mais variáveis possíveis. Então, são sinais muito inespecíficos. Mas como sinais gerais que a gente tem que se atentar é o seguinte: um animal com febre, que você faz antibiótico, ele não melhora da febre, ele não tem uma resposta favorável a essa febre, isso é indicativo que não é bacteriano. Então, muito provavelmente existe uma virose aí. E na maioria das vezes essa virose pode ser PIF.
O animal apresenta letargia, fica mais devagarinho, não quer se alimentar. São animais sempre foram magros ou agora emagreceram muito. As mucosas se encontram hipocoradas ou ictéricas. O animal apresenta conjuntivites e uveites. A uveite pode ficar tão forte que o animal apresenta mudança na coloração da íris. Uma íris é verde e a outra é verde avermelhada, porque existe ifema até dentro da cavidade ocular. E também sinais de meningoencefalites. Felinos com menos de 2 anos de idade, com alterações neurológicas centrais, 90% deles tem PIF. Então é um dado importante. Toda vez que você tiver um animal com menos de 2 anos de idade, com alterações do sistema nervoso central, você tem que botar na sua lista de diagnóstico diferencial a PIF, que 90% das vezes você vai acertar. Bom, então a gente tem um caso de PIF seca que a gente tem a suspeita pelos sinais clínicos. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pedir sempre um hemograma. E nesse hemograma, o que a gente tem que observar? Se o animal apresentar uma anemia arregenerativa com leucocitose, você já deve acender uma luz vermelha, pensar que possa ser PIF. Bom, outra alteração importante é linfopenia. Felinos jovens, de modo geral, têm o número de linfócitos muito próximo do número de neutrófilos. Se você tiver uma linfopenia, isso indica também a possibilidade de PIF. E a gente está direcionando aqui mais para PIF seca, que é mais difícil de você diagnosticar. Em associado a essas alterações, a gente percebe que existe hiperproteinemia, isso aumenta muito a possibilidade de ser PIF, e se a relação dessa hiperproteinemia estiver a relação albumino-globulina menor do que 4, é praticamente certo que ele tenha PIF. O que é essa relação? Albumina em cima, globulina embaixo. Como esse animal está tentando lançar a mão da imunidade humoral, ela aumenta muito o número de globulinas. Então o denominador aumenta muito, o numerador permanece baixo, já por causa do problema. Então isso faz com que essa correlação fique menor do que 0,4. Então é praticamente certo que esse animal tem PIF. Se tiver entre 0,6 e 0,8, pode ser que ele tenha e pode ser que ele não tenha PIF. E se tiver superior a 0,8, essa relação, é um forte indicativo que esse animal não tem PIF. Então o hemograma ajuda muito a gente a direcionar a possibilidade desse animal ter PIF ou não. Outra alteração importante que também é vista em animais com PIF é a icterícia. Se o animal tiver icterícia sem sinais de hemólise, sem sinais de colestase, sem sinais de lesão de hepatócitos, isso muito provavelmente indica a possibilidade de ser PIF. E essa icterícia se desenvolve pela incapacidade molecular dos hepatócitos captarem a bilirrubina, conjugarem e eliminarem a bilirrubina. Então, por isso que esses animais ficam ictéricos. E como é que se faz o diagnóstico de PIF, então? A PIF úmida é extremamente simples, que você vai ver a coleção de líquido na pleura ou no peritônio. A PIF seca, você vai pegar o histórico, né? Como foi a evolução dessa doença, a anamnésia, qual a idade desse animal, se ele vive em colônia ou não, os sinais clínicos, as alterações nos exames laboratoriais. Entretanto, o diagnóstico definitivo, ele só é feito através da imunohistoquímica. É claro que, na grande maioria das vezes, a gente não vai fazer. Porque você vai submeter um animal a uma PIF úmida, a tirar um pedaço do peritônio dele para fazer imunohistoquímica? Não precisa, que a PIF úmida é extremamente fácil de ser diagnosticada. E a PIF seca, você vai ter que achar um daqueles granulomas e coletar o material e mandar fazer imunohistoquímica. A gente direciona o tratamento muito mais em relação a essas alterações de hemograma, a apresentação clínica, a idade, os sinais, do que de qualquer outra forma. E aqui alguma relação de exames que não ajudam, que na verdade eles atrapalham se forem feitos. Por exemplo, o teste sorológico, ele não é específico e não é sensível. Então se você faz o teste sorológico, muitas vezes esse animal vai dar positivo, porque ele entrou em contato com o coronavírus, mas ele não tem PIF.
Então ele vai dar positivo porque ele entrou em contato, que 95% dos gatos entram em contato, ou por outro lado, o animal pode estar tão doente que praticamente ele não tem reação sorológica. Então ele pode dar negativo mesmo estando doente. Então são testes que não ajudam. E o PCR? O PCR de sangue cai no mesmo problema, porque muitos desses animais que pegam o coronavírus não desenvolvem a PIF, mas eles ficam sendo portadores assintomáticos. Eles, inclusive, liberam esse vírus nas fezes. E, consequentemente, ele também está presente na corrente circulatória, sem que esse animal tenha PIF. Ele tem a manifestação do coronavírus de uma forma crônica, porém que não traz sintoma para ele. E aqui especificamente da PIF causando meningoencefalite. Então, felinos com menos de 2 anos de idade com sinais de meningoencefalite, 90% deles vão ser decorrentes da PIF. Então, um animal jovem com meningoencefalite, felino jovem com menos de 2 anos com meningoencefalite, você praticamente pode bater martelo que é PIF. E quais são os sinais? Sinais corticais, de tronco encefálico ou de cerebelo. Pode ser em qualquer uma dessas regiões. Aqui um animal com PIF. Aí ele tem ataxia. Olha como é que ele é magro. Normalmente esses animais com PIF seca, eles são muito magros e com alterações neurológicas. E se ele tiver menos de 2 anos de idade, 90% deles terão PIF. Tem um pouco de andar plantígrado também dos membros pélvicos. Dá muita dó e é uma doença muito debilitante para o animal e também muito letal. Tem um pouco de ataxia vestibular também. Bom, na meningoencefalite causada por PIF, a gente pode tentar fechar o diagnóstico com a análise do líquor, que você vai observar uma pleocitose com predominância de linfócitos, típico das viroses, e também com uma dissociação albuminocitológico. A proteína fica muito elevada. Tanto é que esse líquido fica tão viscoso que muitas vezes ele não sai. Você está no lugar certo da punção e o líquor não vem. E se a gente for realizar o PCR para a procura do vírus no líquor cefalorraquidiano, que a gente pode mandar para o IDEXX ou para o TEXA fazer, a sensibilidade aí é de 86%. Então é uma sensibilidade já bem significativa. Como tratamento, eles têm uma opção de modificar a resposta imune do felino. Como é que a gente faz? Basicamente, a gente usa corticoide. E o felino não sofre muito os efeitos ruins do corticoide. Então, a gente pode usar até por um tempo relativamente longo. Ou a utilização de imunoestimulantes. Essa medicação aí, poliprenil, é importada e dá um bom resultado. O interferon comprovadamente não tem efeito positivo sobre a PIF, ela não funciona bem para felinos, inclusive. E uma outra modalidade de tratamento que agora está surgindo como uma possibilidade de cura é essa medicação aí, GS 441524. Essa medicação ela inibe a multiplicação viral. Então o vírus não consegue multiplicar. Isso faz com que o sistema imunológico do animal consiga combater aqueles vírus presentes, ao ponto de eliminar o vírus. Então tem um resultado excelente. Entretanto, essa droga não é autorizada a utilização para esse fim. Entretanto, muitos tutores fazem a importação ilegal dessa droga da China e tratam seus animais com excelentes resultados. Então aqui a gente fica meio difícil se posicionar. Da mesma forma que a gente não deve estimular a utilização dessa medicação, que ela não é aprovada, a gente não pode fazer essa medicação. Por outro lado, a chance de cura com essa medicação é extremamente alta. Ah, e outra coisa, o valor é muito alto.
cerca de 15 a 20 mil reais para o tratamento do felino. Então isso também é outro fator bastante limitante. Em relação à prevenção e ao prognóstico, não tem vacina eficiente para PIF. Basicamente, medidas de higiene e eliminar o estresse, coisas que praticamente inviável, porque os felinos jovens, 95% deles vão entrar em contato com o coronavírus, só 5% ou a 10% vão desenvolver a doença, mas é praticamente impossível você evitar que ele entre em contato com esse vírus. E, na medida do possível, evitar a colônia de felinos, porque isso certamente favorece as viroses, não só a PIF, mas a FIV e a FeLV, porque esses animais em contato muito próximos, isso aumenta o estresse, que compromete o sistema imunológico e, consequentemente, essas viroses elas aparecem nesses animais. Bom, pessoal, era basicamente o que a gente tinha para hoje. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado e vejam mais vídeos na nossa página. Obrigado e até breve.